Fala galera do Palpite Futebol, começando mais o Palpite Futebol para esta terça-feira, dia 10 de setembro aí galerinha. Separei aqui 19 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Mas antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixe aquele like, firmeza galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir primeiro palpite de hoje. Brasileirão Série A, Palmeiras vs Fluminense. A equipe do Palmeiras aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe do Fluminense vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 confrontos. 4 vitórias do Palmeiras e 1 vitória do Fluminense. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Palmeiras. O jogo acima de 1,5 gols. Brasileirão Série B, CRB vs Brasil de Pelotas. A equipe do CRB aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Brasil de Pelotas vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Brasil de Pelotas, 1 empate e 1 vitória do CRB. Partida que podemos cravar vitória com empate do Brasil de Pelotas como uma possível zebra aí, galerinha. O jogo acima de 1,5 gols. A América Mineiro vs Criciúma. A equipe do América Mineiro aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 empates, 5 jogos de visibilidade. A equipe do Criciúma aí é uma equipe que vem de 1 derrota, 3 empates e 1 vitória, 4 jogos de visibilidade nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do América e 3 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do América Mineiro, o jogo acima de 1,5 gols. Euro qualificação Albânia vs Islândia. A equipe da Albânia aí é uma equipe que vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe da Islândia vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias da Islândia e 2 vitórias da Albânia. Partida que podemos cravar vitória com empate da Islândia. O jogo de ambas equipes marcam. França vs Andorra. A equipe da França aí é uma equipe bastante favorita, já que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe da Andorra aí vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e 1 empate nos últimos 4 confrontos, 4 vitórias da França. A partida que podemos cravar vitória da equipe da França, o jogo acima de 2,5 gols. Inglaterra vs Kosovo. A equipe da Inglaterra aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota nas penalidades e 1 vitória nas penalidades. A equipe do Kosovo aí vem de 5 jogos de visibilidade, 3 empates e 2 vitórias. Partida que podemos cravar vitória da equipe da Inglaterra, que é uma equipe mais qualificada, o jogo acima de 2,5 gols. Lituânia vs Portugal. A equipe da Lituânia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 3 derrotas e 2 empates. A equipe do Portugal aí vem de 5 jogos de visibilidade, 3 empates e 2 vitórias. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do Portugal. Partida que podemos cravar vitória do Portugal, o jogo acima de 2,5 gols. Luxemburgo vs Sérvia. A equipe do Luxemburgo aí é uma equipe que vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 3 derrotas e 2 empates. A equipe da Sérvia vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Partida que podemos cravar vitória da equipe da Sérvia, que é uma equipe mais qualificada, o jogo acima de 1,5 gols. Brasileirão Sub-20, Ponte Preta vs Sport Recife. A equipe da Ponte Preta aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e 1 empate. A equipe do Sport Recife vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Partida que podemos cravar vitória com empate do Sport Recife. O jogo de ambos marcam. Colômbia, Torneio Águila, encerramento, Chico vs Real Cartagena. A equipe do Chico aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Real também vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 confrontos aí foram 3 vitórias do Chico, 1 empate e 1 vitória do Real. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Chico, o jogo acima de 1,5 gols. Amistoso internacional aí, Jordânia vs Paraguai. A equipe da Jordânia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 1 derrota, 1 empate, 3 vitórias, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Paraguai aí vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 2 derrotas, 3 empates e 1 derrota nas penalidades. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Paraguai, que é uma equipe mais qualificada do que a equipe da Jordânia, o jogo acima de 1,5 gols. Tunísia vs Costa do Marfim.
A equipe da Tunísia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 1 derrota, 2 empates, 1 vitória nas penalidades e 1 derrota nas penalidades. A equipe da Costa do Marfim vem de 2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate e 1 derrota nas penalidades nos últimos 5 confrontos. 3 vitórias do Costa do Marfim, 1 empate e 1 vitória da Tunísia. A partida que podemos cravar vitória com empate do Costa do Marfim. O jogo acima de 1,5 gol. Ucrânia versus Nigéria. A equipe da Ucrânia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 5 jogos de visibilidade, 2 empates e 3 vitórias. A equipe da Nigéria vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A partida que podemos cravar vitória com empate da equipe da Ucrânia. O jogo acima de 1,5 gol pode ser considerado também como uma possível zebra aí, galerinha. Se tiver pagando uma boa cotação. Irlanda versus Bulgária. A equipe da Irlanda é uma equipe que vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. A equipe da Bulgária vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 3 empates e 2 derrotas nos últimos 5 confrontos, 1 vitória para cada lado e 3 empates. Partida que podemos cravar vitória da equipe da Irlanda. O jogo de ambas equipes marcam. Equador versus Bolívia. A equipe do Equador aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos Nos últimos 5 jogos aí vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe da Bolívia vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 5 derrotas seguidas nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Equador, 1 do Bolívia e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória do Equador, o jogo acima de 1,5 gol. Estados Unidos versus Uruguai. A equipe dos Estados Unidos aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas seguidas. E a equipe do Uruguai vem de 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas penalidades nos últimos 3 confrontos. 1 vitória dos Estados Unidos, 2 vitórias do Uruguai. Partida que podemos cravar vitória com empate do Uruguai. O jogo acima de 1,5 gol. Colômbia versus Venezuela. A equipe da Colômbia aí é uma equipe forte, já que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas penalidades. A equipe da Venezuela vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória da equipe da Colômbia, o jogo acima de 1,5 gol. Argentina versus México. A equipe da Argentina aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do México vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias, 2 empates e 2 vitórias nas penalidades nos últimos 5 confrontos. 3 vitórias da Argentina, 1 vitória do México e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate da Argentina, o jogo acima de 1,5 gol. Honduras versus Chile. A equipe da Honduras aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Chile aí vem de 3 derrotas, 2 empates e 1 vitória nas penalidades nos últimos 5 confrontos. Foram 3 vitórias do Chile e 2 vitórias da Honduras. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Chile. O jogo abaixo de 2,5 gol. E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra desta terça-feira. Lembrando que estarei deixando todos os links disponíveis aí na nossa descrição do nosso vídeo, galerinha. Link do nosso Instagram e nosso grupo do WhatsApp grátis. Falou, até o próximo vídeo.